Chegamos ao dia 3 da nossa jornada pelos heróis da fé. E eu quero te pedir algo simples, mas profundo. Não abandone essa série no meio, porque a fé não é construída com um dia de empolgação. Ela é edificada com constância. E se por um acaso você já pegou esse vídeo no meio do processo, volte lá nos primeiros dessa série de Heróis da Fé. Tenho certeza que você será grandemente abençoado. Até aqui aprendemos. Abel nos ensinou que fé é oferecer o melhor. Enoque nos ensinou que fé é andar com Deus. Hoje, Deus vai te confrontar e te curar com uma verdade que muda destinos. Fé também é obedecer quando ninguém entende e quando nada ainda aconteceu. Hoje veremos sobre Noé. Quem foi Noé? Noé não nasceu em um mundo neutro. Ele viveu em uma geração em colapso espiritual. A Bíblia descreve aquele tempo como um cenário de corrupção crescente, onde a maldade se tornou, entre aspas, normal. E a consciência foi ficando anestesiada. E é nesse ambiente que aparece um homem com uma frase marcante sobre sua vida. Gênesis 6:8. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Perceba, não diz que Noé encontrou um atalho. Não diz que Noé encontrou sorte. Diz que Noé encontrou favor. E favor na Bíblia não é prêmio para quem é perfeito. É graça que alcança quem decide crer e obedecer. A ordem talvez mais estranha da história. Agora imagine a cena. Deus fala com Noé. E Deus não dá uma ordem bonita ou poética. Deus dá uma ordem prática, pesada, longa e detalhada. Construa uma arca. Uma arca não se constrói em um fim de semana. A arca envolve medida, madeira, repetição, disciplina, perseverança. E aqui está o detalhe que deixa essa história ainda mais impactante. Hebreus diz que eram coisas que ainda não se viam. Ou seja, não havia sinal no céu, não havia evidência no clima, não havia confirmação humana, não havia aplauso, não havia garantia visível, não havia nada que se compreendesse esse chamado e esse pedido. Mas Noé fez mesmo assim. Ele obedeceu no escuro, pela fé. O que era santo temor? Hebreus 11:7 diz que Noé foi movido por santo temor. Isso não é pavor irracional, é reverência. É quando a pessoa entende, se Deus falou, então é real. Se Deus mandou, então é sério. Se Deus pediu, então eu não negocio. Santo temor é quando você decide que a voz de Deus pesa mais do que a voz da multidão. E deixa eu te dizer algo que quase ninguém fala sobre Noé, com honestidade. Obedecer a Deus muitas vezes se torna estranho para quem está ao redor, mas te torna seguro no dia do juízo. A arca foi como uma pregação sem microfone. A arca de Noé não era apenas um projeto, era uma mensagem viva. Cada martelada dizia, eu acredito em Deus. Cada dia de trabalho dizia, eu não vou parar no meio. Cada medida obedecida dizia, eu não vou adaptar a palavra para caber na minha vontade. Porque fé verdadeira não é só crer que Deus existe. Fé verdadeira é levar Deus tão a sério que você ajusta a vida à palavra. Que lições profundas nós temos da vida de Noé? Primeiro, fé obedece antes de entender tudo. Noé não recebeu uma explicação completa do futuro. Ele recebeu uma direção, e isso foi suficiente. Fé se prova na rotina. A parte mais espiritual da história é a mais repetitiva. Um dia após o outro, fazendo o que Deus mandou. Fé
não depende de aplauso. Noé não construiu para ser aplaudido, ele construiu para ser fiel. Fé salva a casa. Hebreus é direto. Noé construiu a arca para salvar sua família. A fé genuína não fica só no discurso, ela se transforma em proteção, direção e legado. O que podemos aplicar na nossa vida hoje, através da vida de Noé? Agora eu preciso te fazer uma pergunta que não é para te culpar, é para te acordar com amor. Qual é a arca que Deus já te mandou construir? E você tem adiado porque ainda não vê chuva? Talvez Deus já tenha falado com você sobre voltar para a palavra com seriedade, sem viver de migalhas espirituais. Talvez Deus já tenha falado com você sobre reconstruir sua vida de oração com constância, não só em crise. Talvez Deus já tenha falado com você sobre tomar uma decisão certa que ninguém aplaude, mas Deus aprova. Talvez Deus já tenha falado com você sobre servir, perdoar, corrigir rotas, recomeçar. Mas aí vem a tentação. Quando eu sentir, quando eu tiver certeza disso, quando alguém confirmar. Mas Noé nos ensina. A confirmação mais poderosa é: Deus falou. Amém? A nossa oração do dia vem de uma fé que obedece sem ver. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, hoje nós aprendemos com Noé que fé não é e nunca será apenas emoção, mas é obediência. Dá-nos um coração sensível à Tua voz e força para cumprir o que o Senhor mandou. Mesmo quando ninguém entende, mesmo quando não há sinais, mesmo quando parece demorado, livra-nos da procrastinação espiritual. Que a nossa vida não seja guiada por medo, nem por opinião alheia, mas totalmente, Senhor, e somente pela Tua palavra. Que a nossa fé seja um abrigo para a nossa casa, um testemunho para o nosso tempo e uma alegria para o Teu coração. Senhor, eu sei que quantas e quantas vezes o Senhor muitas vezes disse claramente: faça isso, faça aquilo, mas por duvidar. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo por esperar um sinal, por querer respostas, por querer saber o porquê e não fizemos aquilo que claramente o Senhor gritou para nós fazermos. Nos perdoe, Senhor, por nossas falhas. Nos perdoe, Senhor, Pai, por desconfiar, por não acreditar, pela pequena fé que muitas vezes sabemos que temos muito pouca fé. Senhor, toma nosso coração nas Tuas mãos, quebranta nosso coração, transforma-nos, Senhor, e que possamos viver pela fé. Senhor, como Noé viveu, dia após dia, muitas e muitas décadas, Senhor, construindo um barco, Senhor, sendo caçoado, humilhado por aqueles que o viam. Ninguém acreditava naquilo que ele dizia, mas o Senhor provou aquele coração e ele foi fiel todos os dias ao Senhor, crendo que o que o Senhor falou era real e nada o impediria de fazer. Anos se passaram e ele permaneceu. Anos se passaram e ele continuou crendo. E ele foi vitorioso. Salvou sua vida, salvou sua casa e o Senhor mostrou que o Senhor é Deus. Obrigado, Jesus, por esse tempo, por essa série, Senhor, que nós estamos ouvindo a Tua palavra e tem feito tão bem para nós. Que o Senhor continue falando conosco. Fale com cada vida que caminha comigo aqui, Senhor. Abençoe seus lares, suas famílias. E, Senhor, que tudo que estamos falando sobre fé penetre em seus corações e gere grande fé em seus corações. É o que eu te peço, Senhor.
em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Hoje foi Noé, a fé que obedece antes de ver. Amanhã nós vamos conhecer um homem que ouviu uma ordem ainda mais radical: sair sem mapa e confiar no Deus que guia. No dia 4, falaremos sobre Abraão, a fé que sai da zona de conforto. Eu te espero aqui amanhã. Não falte, porque Deus está construindo algo dentro de você, um dia de cada vez. Deus o abençoe.